Olá pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula e hoje nós estaremos falando sobre o levantamento do coeficiente de temperatura de um diodo Zener. Como nós sabemos, um dos grandes problemas dos dispositivos semicondutores é a sua mudança de característica com a variação da temperatura de operação. Um dos dispositivos semicondutores que evidencia esse efeito é o diodo Zener. Nessa figura nós vemos o esquemático de um diodo Zener atuando como regulador de tensão. Nós temos uma fonte de 12 volts, o Zener fazendo o divisor de tensão com o resistor aqui R1 de 47 ohms e mandando então 5 volts para a carga. Os 7 volts restantes estão no resistor R1. Durante a operação como regulador de tensão, esse diodo Zener ele tem a sua tensão de operação VZ, que pode ser variada em função da corrente de carga que vai atravessar nele. Essa corrente de carga ela pode depender da variação dessa carga ou não, e também um fator importante que é a variação da temperatura. Então são dois fatores importantes que podem influenciar na variação de tensão deste diodo Zener. Esse gradiente de variação de temperatura é conhecido então como coeficiente de temperatura e é encontrado nos datasheets dos fabricantes. Na videoaula de hoje nós estaremos levantando o coeficiente de temperatura do diodo Zener da Motorola, o diodo 1N5347B. As características elétricas desse diodo 1N5347B elas estão aqui nessa tabela. E aí nós temos aqui um N5347B sendo exibido aqui na última linha dessa tabela, onde é um diodo Zener que trabalha com uma tensão direta de 10 volts. Essa tensão pode chegar a um mínimo de 950 e um máximo aqui de 10.5. A corrente de operação em 10 volts ideal seria aqui de 125 miliamperes. Bem, o coeficiente de temperatura de um diodo, então, é uma grandeza que relaciona a variação de tensão nesse diodo em função da variação de temperatura nesse diodo. Nós temos aqui à nossa direita o gráfico do coeficiente de temperatura do diodo Zener 1N5347B da Motorola. E aqui, para um diodo de 10 volts, mais ou menos, aqui, nós temos um gradiente aqui, simbolizando ou identificando o coeficiente de temperatura de aproximadamente 8, 8,1, 8,2 volts para o diodo 1N5347B, que é um diodo de 10 volts. Se eu for trabalhar com um diodo de 80 volts, vou ter que subir aqui e pegar esse gradiente de temperatura para o diodo de 80 volts, ok? A ideia hoje então é estar fazendo um ensaio em cima desse diodo. Para esse ensaio nós vamos utilizar esse circuito que está aqui, um resistor série com o nosso diodo. E a ideia é estar levantando os dados com relação à variação de temperatura neste diodo. Nós teremos um ventilador. Inicialmente esse ventilador vai estar ligado. Com o ventilador ligado serão anotados a tensão no diodo Zener e a temperatura no diodo Zener. Após esses dados serem anotados, nós iremos desligar o ventilador e aí o diodo consequentemente irá aquecer. E quando ele estabilizar a temperatura, nós iremos fazer as novas anotações e aí sim calcular então o nosso coeficiente de temperatura, que é a relação entre a variação da tensão que ocorreu no diodo em função da variação da temperatura. Ok, então agora nós vamos para a análise prática. Muito bem, nesse momento nós estamos vendo aqui o circuito regulador de tensão utilizando o diodo Zener. Nós temos aqui o primeiro multímetro indicando a tensão, essa tensão aqui injetada no circuito, a tensão constante de 14 volts, está aqui 14 volts. O segundo multímetro medindo a temperatura propriamente no diodo Zener. Nós temos aqui, segundo o esquemático aqui, ó, esse multímetro medindo a temperatura lá no diodo Zener. E o último multímetro, o multímetro laranjado, está medindo a tensão nos terminais do diodo Zener, conforme a gente vê aqui no esqueminha no nosso desenho. Os terminais do diodo Zener aqui levando o sinal aqui para o terceiro multímetro, nesse caso aqui é o multímetro laranja, certo? Então revisando, primeiro multímetro medindo a tensão de alimentação do circuito, segundo multímetro medindo a temperatura no diodo Zener e o terceiro multímetro medindo a tensão no diodo Zener. Nós vamos dar um zoom aqui para a gente ver um pouquinho mais de perto o circuito. Opa. Vamos puxar aqui para o cantinho. E aí sim nós temos o nosso resistor em série aqui com o diodo Zener. Saindo aqui do diodo Zener, esse cabinho vermelho é o nosso sensor de temperatura. Ok? Agora nós
Iremos então anotar os valores medidos aqui, levando em conta que o nosso ventilador está ligado, né? O ventilador está ligado, ele está resfriando o nosso diodo Zener, e nesse momento nós temos aqui uma temperatura de 52,2 graus Celsius, que nós iremos anotar aqui com o ventilador ligado, 52,2 graus Celsius. E a tensão no diodo de 10,2, vamos por 10,22 aí aproximadamente volts. Agora nós iremos desligar e acompanhar aqui o aquecimento do nosso diodo Zener, né? Eu vou cortar a ventilação e esse diodo vai esquentar até um determinado valor, e a gente vai anotar esse valor final aqui na nossa tabela. Vamos lá, vou cortar aqui então a ventilação, e aí a gente vai acompanhar o aumento da temperatura, que já pode ser visível aqui. 56 já está subindo rapidamente. Então vamos esperar estabilizar para que nós possamos anotar e calcular o coeficiente de temperatura. A temperatura já está subindo bastante, e como nós podemos observar aqui, a nossa tensão ela vem acompanhando, ela vem subindo. Nós temos o coeficiente de temperatura perceptível aqui positivo. O coeficiente de temperatura positivo quer dizer que se a temperatura aumenta, a tensão aumenta. Existem alguns diodos Zener que têm o coeficiente de temperatura negativo, ou seja, se a temperatura aumenta, a tensão de trabalho irá diminuir. Normalmente são diodos Zener abaixo de 6 volts. A temperatura está quase estabilizada. Vamos aguardar mais um momento. Muito bem, praticamente está estável. Nós temos aqui algo em torno de 71 e 72 graus Celsius. Ele fica variando nessa faixa de temperatura. Então nós iremos anotar aqui que a tensão Zener ficou lá em 10,37. 10,37 volts, e a temperatura está lá em 70,7 aproximadamente graus Celsius. Ok? Então agora nós partiremos para o cálculo do nosso coeficiente de temperatura. Ao término do ensaio, então nós temos aqui a tabela já montada. Com o ventilador ligado, nós temos a tensão Zener de 10,22, com uma temperatura estabilizada de 52,2 graus Celsius. Com o ventilador desligado, a tensão no Zener subiu para 10,37 volts e a temperatura alcançou aí os 70,7 graus Celsius. Jogando esses dados aqui na nossa tabela, o coeficiente de temperatura então calculado através de dados práticos pode ser obtido então pelo gradiente da variação da tensão dividido pelo gradiente da variação de temperatura. Substituindo os valores, nós temos então aqui um coeficiente de temperatura de 8,1 mV por grau Celsius. Se a gente comparar então com a tabela fornecida pelo fabricante, aqui em 10 volts nós temos uma variação aqui de aproximadamente 8,1 a 8,2 mV por grau Celsius, então muito próximo com o que nós estimamos na prática. Muito bem, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.